sou a Yaya Toledo e esse é o Ser Mulher no Mundo, um canal para falar sobre feminismo, feminino ou mulher. O tema dessa semana é sensualidade. Ai, que legal! Finalmente é um tema que eu sei tudo! Bom, primeiro é legal a gente tentar definir o que a gente quer dizer quando usa esse termo. Duvido que vocês consigam uma boa definição. Sensualidade é o poder de atração de cada um. Ai, não! Sensualidade é todo um conjunto de expressões, vestimenta, comportamento, gestos, falas de um indivíduo construídos para que ele possa expressar um pouco mais da mística, da sua erótica particular no mundo cotidiano. Ótima definição. Vamos partir dela então. Como o sexo das mulheres sempre foi um tabu durante a história, a sensualidade sempre foi um campo muito explorado pelas mulheres. Não podendo expressar suas preferências estéticas, sensoriais e sexuais tão livremente quanto os homens, as mulheres acharam um campo meio que místico, meio que velado, para poder explorar essa identidade. Os homens, por outro lado, faziam questão de expor essa erótica de forma bem mais direta, porque eles tinham locais, amigos e todo um conjunto de regras sociais que beneficiavam essa exposição. O "ô gostosa" de cada dia é uma consequência direta dessa permissividade. Por isso até que é bem comum a gente ouvir esse termo associado ao jogo. Porque como em todo jogo, existem as suas regras intrínsecas. E numa visão bastante dualista, um sedutor e um seduzido. Mas aqui a gente mistura um pouco as visões, né? O que é sensual para o homem e o que é sensual para a mulher sempre foi trabalhado muito diferentemente na nossa cultura. Claro que hoje tem uma mistura maior, inclusive de gênero, né? Ai, até que enfim! Não acho. Pra mim ainda são coisas bem diferentes. Mas ainda sobram muitos resquícios dessa fissura enorme que existe entre a livre expressão masculina e a feminina. Pra gente ver um bom exemplo disso, é só olhar para o campo mais aberto da demonstração sexual, a pornografia. Existem muitas mulheres que não assistem a pornografia. Mas se você parar para analisar, sei lá, 5 vídeos da internet aleatórios, assim, pornográficos, você talvez entenda por que essas mulheres não assistem a pornografia. Fuck, 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 fuck. Oh my god! Fuck, 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 fuck. 90% da indústria pornográfica e esses vídeos não são feitos para as mulheres. Se baseiam muito em submissão e dominação. Coisas que com certeza fazem parte da erótica feminina, mas não são o centro de toda a ação e finalidade única do sexo para as mulheres. Se você procurar os filmes pornôs de diretoras como Anne Spahn e Cândida Royalle, gente, a Cândida Royalle apavora na sensualidade. Você vai ver materiais bastante diferenciados e muito mais sensuais do que esses 90%. Mas fugindo um pouco do pornô e voltando um passo antes, quando esse ainda não foi revelado, vamos falar de sensualidade feminina. Meninas, não deixem esse assunto fugir. A pornografia é sim um tema em que faltam referências do nosso modo particular de ver e sentir. Pesquisem o que tem por aí e imponham-se enquanto a isso. No site Think Olga tem uma matéria ótima da Gabriela Loureiro e no blog da Nina Neves tem muita coisa que vale a pena. Vale dar uma olhada. Falando apenas do século XX, a mulher passou por vários pensamentos diferentes sobre o seu próprio corpo e a representação desse corpo. O higienismo do começo do século nos trouxe ideais de higiene e de limpeza, principalmente pessoais. E eles deveriam ser multiplicados pelas mães de família. Virou até uma compulsão de algumas mães. Assim, não bastava elas terem filhos limpos e saudáveis e uma casa bem organizada e limpa. Elas tinham que atingir níveis de perfeição com essa limpeza. Logo, essa obsessão passou também para o imaginário e se tornou uma das características fundamentais da sensualidade, a saúde indelével. O higienismo fez com que a gente ficasse com um medo tão grande da morte que fez até com que a gente perdesse a dignidade em se envelhecer. Ficar velha e passear de biquíni na praia é um horror. Ai, vergonha de quem criticou a Beth Faria. Vergonha. Para aparentar essa saúde toda, adereços e produtos lúdicos não faltariam. O batom, que dizem ser uma invenção egípcia, volta com tudo e começa a ser comercializado. Ele realça a ideia de juventude e fertilidade. Aqui,
volta uma questão muito importante da sensualidade e que de alguma maneira aparece diversas vezes em outras temáticas femininas: a natureza. Olha só quem voltou, a senhora dona natureza. Vocês querem colocá-la de fora de qualquer jeito, mas ela sempre aparece, né? Sei bem. Ai, lá vem. Por mais que a gente deteste falar sobre a natureza, porque parece que ela sempre vem com um discurso condicionante da mulher, há de se concordar que o desenvolvimento da sensualidade sempre trouxe a ideia de fertilidade junto com ele, e que isso possivelmente mexeria com os instintos masculinos. Quanto mais jovem e saudável a mulher, mais fértil e interessante sexualmente ao homem. É claro que atualmente a noção de fertilidade não é o único objetivo da sensualidade, mas muitos dos nossos ideais ainda coincidem curiosamente com os símbolos milenares da mulher fértil. Há de se pensar muito ainda sobre esse tema e se discutir muito. Não tem natureza, isso é só uma construção cultural milenar. Nossa, simples assim, né? Só. Retornando, o desodorante também foi uma super descoberta, que fazia da gente seres perfumados o dia todo, como flores. Os decotes, o cabelo Chanel, a depilação, o espartilho que depois virou sutiã, a luvinha que depois deu espaço para os esmaltes. Todas essas ferramentas lúdicas para a gente brincar com essa sensualidade de esconder e de estimular o desejo. A nossa sensualidade sempre esteve muito ligada aos campos em que somos privilegiadas de acordo com o olhar masculino: o da beleza, o da subjetividade e o da sensibilidade. Mesmo assim, nesse tema, essa não é a tríade dominante. Talvez para quem exerça sua sensualidade para si, como forma de autoestima. Mas quem exerce essa sensualidade também e principalmente para o outro, a tríade é outra. É saúde, juventude e beleza. Olha aí, a gente é cheia de tríade, né? Você já reparou? É, Pai, Filho e Espírito Santo. Ai, mas você não concorda com nada que eu falo. Então, como eu estava falando, a sensualidade sempre foi vista pelos homens como uma arma feminina, usada para embriagar os homens num campo em que eles nunca foram senhores, o da beleza. Sensualidade mortal, pois comparava-se até a vagina com um poço sem fundo, no qual o sexo oposto naufragava. É o chá de... Pode falar? Mas eu acredito sim que boa parte das mulheres use da sensualidade como uma ferramenta, consciente ou inconsciente, para galgar poder e status, mais do que para libertar sua identidade. Afinal, foram poucos os espaços que nos cederam para a exploração, e esse foi um deles. O papo tá muito bom, mas o nosso primeiro vídeo acaba aqui. No próximo vídeo a gente continua falando sobre sensualidade e fala um pouquinho mais sobre história, sobre filosofia e sobre sedução. Eu não quero ser chamada de vadia nunca mais. E eu quero o direito de andar sem camisa por aí. Um beijo, valeu pela resistência e até o próximo vídeo.